Cumprimentamos a todos que estão ouvindo neste início de live, né? Estamos aguardando, comentando a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos dando início a mais uma live, né, de ensino da Palavra de Deus, e você tem a oportunidade de estar participando conosco deste ensino bíblico, e posteriormente, né, nós também queremos publicar no canal, né? Estará publicado, você que depois vai estar vendo no canal Entendimento da Bíblia, no canal do YouTube, que também colocamos outros vídeos. Se você puder também e quiser se inscrever no canal, o canal Entendimento da Bíblia, se você quiser se inscrever neste canal, seja muito bem-vindo, né? Tá? Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, né? O início deste estudo da Palavra de Deus, tá? Nós também vamos colocar alguns slides para vocês, né? Acima de nós, aqui, tem os slides deste ensino bíblico. E você fica à vontade, se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar conosco aqui aprendendo um pouco da Palavra do Senhor, né? Estou aqui minha esposa, eu gostaria que minha esposa se apresentasse. Paz do Senhor a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos mais um dia aqui, né? Para honra e glória de Deus, amém? Amém. Então nós vamos dar início, irmãos, na lição de número 8, que é a sequência que nós estamos falando sobre família, casamento e família. Então nós vamos dar continuidade nesse tema, né, que é um tema muito importante. Nós consideramos que a família é a base, né, de uma estrutura de qualquer igreja ou comunidade evangélica que seja, qualquer igreja que pertence a Jesus Cristo, né? Que segue os caminhos da doutrina de Cristo, ela precisa ter por base a família. A família é a base, né? É a espinha dorsal de uma igreja. Não existe uma igreja sem uma família antes, né? Existe a família antes da igreja, mas a igreja ela não existe sem a família. Por isso é um tema muito importante. Você, né, e nessa lição ela está cuidando muito em relação com o casal, né, o casamento, principalmente o casamento. Não estamos deixando de lado também de falar com filhos, netos e netas, avô, avó, pai, mãe, mas nós batemos muito na tecla nessa lição acerca do casamento, marido e mulher. Futuros casados, né? Futuros casados, verdade, minha esposa falando aqui, complementando, né? Aqueles que pretendem se casar também, que é muito importante, né? Que estejam assistindo esse vídeo. Se você quiser compartilhar também esse vídeo, né? Você que é nosso amigo, você que tem acesso, né? Você que está acessando o canal Entendimento da Bíblia também, né? Você pode estar compartilhando se você quiser. Acredita que esse conteúdo é interessante para você ou para algum amigo ou amiga sua, tá bom? Nós vamos falar sobre a lição de número 8, que é preservando a ética no matrimônio. Nós estamos aqui com o texto-alvo, né, da lição, né? Pode pedir para minha esposa estar me ajudando aqui, ó. O texto-alvo, ele fala o seguinte, não sei se você consegue enxergar aí, né, na live, a gente colocou o slide em cima, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 23. Esse é o texto principal da lição, o texto-alvo, né, que nós vamos dar início. Nós vamos passar agora para o próximo slide, que nós vamos ver aqui a verdade aplicada da lição. A verdade aplicada da lição, ela diz assim, ó, não devemos expor o cônjuge. Olha, como nós falamos, né? Fala muito sobre o casamento, né? Então, nós não devemos expor o cônjuge, ou seja, o marido não deve expor a mulher não deve expor o marido, né? Quando estivermos enfrentando uma situação desconfortante e conflitante do nosso relacionamento
conjugal, né? Uma palavra muito forte, né? Quando a gente tiver um conflito, né? Não devemos expor, né? E nós estamos aqui, eu e minha esposa somos exemplos. Há muitas coisas que já aconteceu conosco, né? Nós acreditamos que podemos trazer alguma experiência. É bem verdade que todo casal, por mais que esteja anos juntos, né? Sempre vai estar se conhecendo um ao outro. Sim. Né? Então é importante a gente compartilhar até mesmo aquilo que nós entendemos que é edificante para a vida de um relacionamento com um casal, né? E até mesmo aqueles que querem casar, né? Sim, e na lição passada, não sei quem participou, foi falado muito de diálogo, da conversa, né? E torna útil nesse tema aqui. Por quê? Porque os casais deixam de conversar entre si, entre os dois, né? Marido e mulher, mas expõem para os outros, queixam-se do seu cônjuge para os outros e deixam de estar ali conversando, né? E isso acaba difamando o seu cônjuge, você acaba falando mal, né? Do seu esposo, da sua esposa. E queira ou não, as pessoas elas vão dar opinião, né? Nessa conversa, nisso que você está passando. E muitas das vezes, na maioria das vezes, não vão ser conselhos bons, né? Verdade. É por isso que nós temos que ter a ética no casamento, no matrimônio. Com certeza. A ética no matrimônio é muito importante, né? Até esqueci de ler, né? Mas refrisando aqui, preservando a ética no matrimônio, né? Como que nós vamos preservar a ética no matrimônio? Nós vamos ver aqui os objetivos da lição, né? Eles são 3, né? Nós colocamos para que você possa ver. Aí o primeiro objetivo, né? Pedir para minha esposa ler para nós, por favor. Sim. Abordar sobre os segredos do casamento. Salientar que a ética evita constrangimentos futuros. Ressaltar que o casamento é uma bênção, desde que haja respeito e que cada um cumpra a sua responsabilidade. Olha só que coisas importantes, né, os objetivos dessa lição. Você vê que o autor, né, dessa lição está com muito cuidado a respeito daquilo que são os segredos, né, de um casamento, né? E temos que tratar esse segredo de uma forma ética. E como nós vamos tratar isso no casamento, no relacionamento, né? Como que vai ser a forma mais ética a ser realizada? Qual que vai ser a forma ética que nós vamos fazer quando nós tivermos um relacionamento, tiver um conflito, né? Essa questão de respeito, responsabilidade, que nós vamos tratar aqui, né? Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós temos também um texto de referência no livro de Tito, o capítulo de número 2, que é o texto de referência, né? Esse aí é o dicionário da lição, né? A palavra denegrir, que significa macular, manchar ou infamar, que vai falar na lição. A palavra divergência, que significa o quê? Desacordo, discordância. Quando existe uma divergência que a lição traz, está significando um desacordo, uma discordância. E o que significa a ética? Né? A ética significa a ciência que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, né? Isso que significa ética, né? É a ciência, ou seja, aquilo que estuda os valores morais. Então, quando a pessoa fala, olha, você não tem moral para falar, é porque a pessoa talvez não tem ética, né? Aí quando a pessoa fala assim, essa pessoa tem moral para falar, porque é uma pessoa ética. Então, para que a pessoa ela exerça essa moral, esses princípios dessa conduta, ela precisa ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz aquilo que é bom e não faz aquilo que é mal, uma pessoa que faz aquilo que é certo e não aquilo que é errado. E isso, nesses termos, está relacionado ao termo ética. Você que estuda ética, você sabe muito bem que a ética tem a ver com aquilo que é bom ou mal, certo ou errado. E por isso nós vamos tratar sobre esse assunto, tá? O texto de referência, como nós falamos, está em Tito, capítulo de número 2,
Nós vamos ler o versículo 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, Tito, capítulo de número 2, do versículo 2 ao versículo 6, tá bom? Se você puder acompanhar na sua Bíblia também, vou pedir para... Eu também no slide, João. Isso, tem um slide aqui também, se você consegue vê-lo, tá? Tito, capítulo número 2, versículo 2, vou pedir para minha esposa ler, por favor. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Então, os mancebos são os jovens, né? Muito bem. Aqui nós temos uns hinos sugeridos da harpa cristã relacionados ao tema, só vamos falar eles aqui. Pode ser o 33, o 396, o 523, são os hinos da harpa cristã. O motivo de oração dessa lição é: peça a proteção de Deus sobre as famílias. Ao final dessa live nós vamos fazer uma oração, tá bom? O esboço da lição, resumo dela, está aqui dizendo que primeiro vem a introdução. O primeiro tópico vai falar sobre não divulgar os segredos do casamento. 2, não falar mal do seu cônjuge. E o 3, não desqualificar o casamento. No final vai ter uma conclusão, tá bom? Então esses são os tópicos principais desta lição que nós vamos dar início agora, tá bom? Introdução, peço a minha esposa para ler, por favor. Preservar a ética no casamento leva o casal a viver em harmonia, sem desrespeitar um ao outro, guardando somente para os dois aquilo que não deve ser divulgado. Amém. Então nós vamos ver aqui que nós temos que preservar a ética no casamento para que mantenha uma harmonia, né? Sem desrespeitar o outro. Falamos um pouco dessa questão de respeito na lição anterior, no tema anterior, né? Nós falamos de como nós devemos respeitar. Se você quiser ver o vídeo anterior, aí o vídeo da sexta-feira passada que nós gravamos, está também no canal Entendimento da Bíblia, que nós vamos falar também sobre o respeito. Como que devemos respeitar um ao outro, esposo e esposa, um respeitando ao outro os seus limites, as suas dificuldades. Nós falamos um pouco isso no vídeo anterior, tá? Guardando somente os dois aquilo que não deve ser divulgado. Então, existe o sigilo entre o casamento? Pergunto para minha esposa, existe o sigilo num casamento, num relacionamento? Sim, existe o sigilo. Você, marido e mulher, você tem que entender quais são esses sigilos que você precisa guardar entre vocês dois, para que não venha propagar esta informação para terceiros, que não vai trazer edificação para este casamento, para este relacionamento, tá bom? Vamos dar continuidade aqui no tópico 1.1. O tópico 1.1, ele fala não divulgar os segredos do casamento. Eu vou pedir a minha esposa para ler esse tópico para nós, por favor. Ao contar os segredos do casamento para alguém, logo poderá se arrumar ou conseguir alguém que resolva. O problema, porém, correrá o risco de se envolver em relações extraconjugais. O que se passa dentro do lar, só os cônjuges e Deus deverão saber. Não exponha sua vida conjugal a terceiros, parentes, irmãos de igreja e colegas. Pode continuar aqui, irmãos, igrejas e colegas. Pode continuar no...
Não divulgue nada no seu início de intimidade. Pode continuar. Esse já você. Não divulgue nada da sua intimidade. O que se passa é assunto seu e do seu cônjuge. Devem ser evitados comentários sobre as intimidades do casal, pois as pessoas não esquecerão o problema, mesmo depois de resolvido. Se tiver algum problema, procure um especialista. Hoje em dia existem soluções para quase todos os tipos de problemas íntimos. Amém. Então, nós vemos aqui que essa questão é muito importante, os segredos do quarto, né? Na verdade, isso aqui, deixa eu ver aqui. Não divulgar o segredo do casamento. Sim, aqui que eu coloquei os slides, né? Evite também fazer elogios na intimidade, pois é perigoso. Preserve os princípios bíblicos com a relação ao sexo. Cuidado! Cada membro do corpo tem a sua função, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, esse tópico 1.1 aqui que fala sobre os segredos no quarto, né? O que nós temos que entender aqui nesse tópico aqui, né? Todos casais, todo casamento tem as suas dificuldades, tem as suas intempéries, tem os seus problemas. Não existe um casal perfeito, né? O homem é perfeito, a mulher é perfeita, não existe. Cada um tem suas qualidades. Nós não vamos falar que os casais eles não têm a sua qualidade, eles têm sua qualidade. Tanto o homem também individualmente, quanto a mulher individualmente tem suas qualidades, mas ambos também têm defeitos. E esses defeitos, querendo ou não, acabam sendo compartilhados no casamento. Mas nós temos que entender que esses defeitos, né, alguns muitas vezes podem denegrir uma imagem, né, de alguém. Alguns segredos, esse aqui são os segredos do quarto, né? Aqui nós estamos falando sobre um relacionamento matrimonial, né? Nós vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 1, e o versículo 26 e o versículo 27, a carta que Paulo fala, irmãos, aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 26 e 27, para nós atentarmos o que a palavra de Deus ela fala acerca desse assunto. Olha, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Paulo está falando aqui sobre as pessoas incrédulas, tá? As pessoas que não são de Deus, os não cristãos, tá? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isso está dizendo, não é eu, Leonardo, não é a Adriele, minha esposa. Isso aqui está escrito em Romanos, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Qual que é o uso natural, né? Nós entendemos na palavra de Deus que no livro de Gênesis, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e cada um tem a sua função específica conforme a palavra de Deus, né? O homem ele deve ter o comportamento de homem e a mulher deve ter o comportamento de mulher, né? E em relação às questões dos segredos do quarto, irmãos, aqui está falando acerca do quarto. Qual que é o tipo de conversa que você tem com os seus amigos, você marido, você mulher, e que na verdade, por exemplo, alguém que é casado está falando uma coisa fora do casamento aí,
de um relacionamento íntimo no quarto. Eu e minha esposa, por exemplo, aqui, nós não podemos conversar acerca desses detalhes que nós temos dentro do nosso quarto. Nós não podemos. Esse é um dos segredos, você casal, que você deve guardar. Esta relação íntima, você, marido e mulher, não deve ser comunicada a terceiros. Terceiros não têm interesse em ter informações, não precisa ter interesse nenhum em ter informações daquilo que está nas quatro paredes do seu quarto. Isso é muito importante, resumindo esse tópico 1.1. E aqui está falando, Paulo está falando a Romanos, advertendo quem? Os incrédulos. Por quê? Você fala aquilo que é intimidade sua para um incrédulo, esse incrédulo, ele vai denegrir a sua imagem, ou da sua esposa, ou do seu esposo, e vai sair comunicando para os chamados amiguinhos, pode ser na rede social, pode ser no seu ciclo de amizade, falando aquilo que é a sua intimidade, você marido, você mulher, né? Minha esposa tem algo para falar? Nem falar a terceiros e nem querer fazer o casamento, a intimidade com terceiros, né? Verdade. Porque tem gente que acaba querendo levar, por exemplo, objetos, querem ter relações com terceiros, né? Com certeza. E diante de Deus isso não existe. Isso não é uma relação santa, né? Isso não é algo santo. Pelo contrário, isso é mundano, né? Querer trazer algo para dentro do seu leito, dentro do seu quarto, onde é somente para o casal, homem e mulher. Não existe terceiro, não existe terceira pessoa. É somente o casal, né? Com certeza. É uma coisa que a lição está trazendo aqui, porque pode acontecer com você que está ouvindo, de algum detalhe na saúde. Na saúde. Você homem e você mulher, não vamos falar detalhes, mas às vezes pode ser que a mulher tenha algum problema de saúde e o homem também. Existem os médicos especialistas e existe também na ética, na própria ética que nós começamos a lição, a ética do médico. O médico ele não pode ficar falando detalhes da consulta que ele faz ao seu paciente. Então você, marido, você, mulher, conversando vocês dois, se entendendo, às vezes alguém precisa procurar um médico especialista para cuidar, talvez, de algum problema físico, né? Isso talvez pode estar afetando, às vezes, o relacionamento de vocês. Procure um médico, não fale, não comunique isso para pessoas, né? Por mais que você tenha pessoas, inclusive pessoas da família, talvez até pessoas da família não entendem aquilo que você, casal, vocês, homem e mulher, marido e mulher, estão passando. Não precisa falar, não tem necessidade, porque se você fala para uma pessoa e ela vai espalhar aquilo para outras, vai dificultar muito mais ainda o seu relacionamento, não somente no casamento, mas para as outras pessoas também. Vai acabar envergonhando o outro, ou a esposa ou o esposo no caso, né? É por isso que tem que conversar mesmo, como foi a outra lição. Conversar, tentar resolver, né? Buscar em Deus primeiramente, mas também, como meu esposo disse, aí estão os médicos, né? Também para orientar, para tentar achar uma solução. Às vezes muitos casais, como já foi dito, têm algum problema de saúde, né? Tem algo do tipo. Pode também, até muitas das vezes, estar perdendo o desejo sexual. Vamos falar que nós estamos em adultos, né? E o sexo é criado por Deus, né? Assim, entre o casal, para o casal. E talvez a pessoa, pelo estresse, pelo dia a dia, talvez ela até perde um pouco a sua vontade de ter uma relação sexual devido aos problemas, devido ao estresse, situações que acontecem no dia a dia, né? Então, converse. Primeiramente, não deixe de conversar. Isso é muito importante para o casal, né? Se entender, ver aonde que está errando, o perdão, né? A sensibilidade do ouvido, falar. Isso é muito importante, né? Ninguém aqui tem um manual de casamento, ninguém, né? Mas assim, Deus, Ele nos orienta de como agir no nosso casamento, de como poder estar agindo no nosso casamento. Então, assim, temos sim que muitas das vezes procurar ajuda. A primeira ajuda é Deus, né? A conversa
e, se necessário for, procurar ajuda médica também, né? Para estar auxiliando o casal. Muito bem explicado pela minha esposa. Então você, casal, você marido e você mulher, procure o médico. Antes, conversem um para com o outro para vocês entrarem em acordo, porque dependendo da consulta médica que você fizer, vocês vão ter que conversar antes para saber qual vai ser a decisão a ser tomada, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa que não é só ir ao médico, vocês têm que conversar, tá? E é a intimidade de vocês, ninguém precisa ficar sabendo, é vocês, né? E tem alguma coisa que está sendo difícil a ser resolvida, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, e aquele fluxo de sangue era muito constrangedor para ela. Talvez essa mulher ela não falava dos seus segredos, mas infelizmente era exposto. Por quê? Porque era visível o que acontecia com ela. Mas o que acontecia com essa mulher? Ela certamente era uma pessoa discriminada, muito possivelmente ela era discriminada pela sociedade, até ela tocar nas portas de Jesus. Então quem que vai restaurar a nossa saúde? Jesus. Nós já estamos falando aqui a solução para o problema, né? É buscar Jesus. Você, casal, coloque em oração, busque a Jesus, busque a Deus, para que venha ter a solução. Às vezes um problema de saúde, sabemos que Deus, Ele é o médico dos médicos. Não estou falando que você não deva procurar um médico, nós acabamos de falar que você deve procurar um médico, um especialista, mas sabemos que as coisas impossíveis aos olhos humanos, ela está na mão do Senhor, na mão do Senhor nosso Deus. Quero complementar esse tópico para finalizá-lo. Nós temos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 4, considera esse versículo também muito importante, que diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio. O que é o matrimônio? É o casamento, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, prostituição, adultério não provém de Deus, né? Ninguém pode ter um relacionamento duplo. Marido não pode ter uma amante, como muitos falam, e nem tampouco a mulher também pode ter um amante, né? Isso é adultério. E também a prostituição. O que é a prostituição? A pessoa que vende o seu corpo. Ou às vezes o marido ou uma mulher tem relacionamento, que a prostituição é quando a pessoa vende o corpo, né? De uma forma errada. Então isso não vai santificar o matrimônio. As pessoas precisam se arrepender, orar, buscar a Deus e parar de fazer aquilo que é um pecado, que não provém do Senhor, para que o casamento seja abençoado. Muitas vezes alguns casamentos são amaldiçoados, não é por causa que Deus não quer abençoar o casamento, mas por causa da atitude de um deles, ou do marido ou da mulher. E o diabo, ele engana as pessoas para que o casamento vá de mal a pior. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma vontade carnal e ela deseja alimentar aquela vontade carnal, e o casamento ele não vai bem, ele vai de mal a pior, infelizmente. Então muita vigilância e muito cuidado para não ceder à vontade da carne, né? Coloque a sua vida no Espírito Santo de Deus, para que você possa ser preenchido pelo Espírito Santo e possa deixar as vontades da carne, para que você possa se dar bem no seu relacionamento. Vamos para o tópico 1.2, né? Os segredos da cozinha. Tá falando das panelas da esposa aqui? Não é isso, tá? Nós vamos ler o que está falando esse tópico, os segredos da cozinha. As necessidades cotidianas não devem ser expostas, não conte a sua vida financeira para ninguém, tá? Olha, não falar o que você tem, não precisa falar. Antes, você que tinha os seus irmãos, você que tinha as suas irmãs, você até conversava com os seus irmãos ou com as suas irmãs, mas agora que você casou, você marido, você mulher, você não precisa falar mais sobre isso, esse assunto. Só se for um caso muito emergente e essa pessoa venha colaborar, porque muitos não colaboram. Às vezes é da família, mas não colaboram. As dívidas são assunto particular do casal. Os problemas financeiros passam, não os publique. A falta de alimentos é circunstancial. Não fale aos outros. Você
né? Mulher. Ah, eu vou falar para minha mãe que o meu esposo não está colocando na minha geladeira a comida para me comer. Eu vou falar para minha mãe. É certo minha esposa falar isso? Não. E é certo também falar que o esposo fale para sua mamãe, né? Que homem que é esse que não honra o seu papel de homem, no sentido de ser o protetor da esposa, ficar falando para sua mãe aquilo que a esposa não está fazendo, se a esposa está fazendo a comida bem feita ou não, se a esposa ela não sabe fazer isso, que papel? Pergunta também para a esposa, é certo o esposo fazer isso? Não. Também não. Nada é certo, disso não. Muito bem. Concluindo aqui, fala assim, ó, não exponha as suas necessidades com a falta de azeite na botija. Nós temos uma passagem que é em Reis sobre uma viúva, né, que ela tinha só um pouco de azeite. E aí veio o profeta lá, e o profeta Elias, né? Melhor, Eliseu, né? Nós temos Elias e Eliseu. Eliseu, creio que Eliseu, esse aqui, azeite da botija, é o Eliseu, quando ele multiplica, porque ele foi usado por Deus. Mas quando essa mulher foi ali para multiplicar a sua botija, ela fechou a porta da sua casa. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, o que significa isso? É não expor as suas coisas particulares para as pessoas, né? Ninguém precisa saber que você não tem azeite na sua botija. Ninguém precisa saber que você não tem farinha na sua panela. Tanto você homem quanto você mulher, né? Ó, de farinha na panela e de roupa de uma conta vencida, tá? A não ser para uma pessoa que irá ajudar o casal. Mesmo assim, faça com reservas. Você precisa saber com quem contar. Eu aqui, Leonardo, minha esposa, Adriele, nós vamos conversar e falar, nós podemos contar com fulano ou com Beltrano? Se eu e ela falar, vamos, concordamos, aí sim. Agora, se eu e ela falar, ou qualquer um de nós discordar, não, é melhor não falar, então a gente vai tentar resolver nós mesmos a situação. E isso, irmãos, isso nós tentamos seguir, diariamente na nossa vida. Verdade. E do Leonardo, em todas as áreas das nossas vidas, sabe? Seja espiritual, seja no nosso relacionamento, seja com família, seja nós sair, ir em qualquer lugar, se alguém nos chamou para estar indo na casa de alguém, seja o que for, tudo é perguntado para o outro. Se o outro está de comum acordo, se o outro deseja ir, é verdade. Tudo a gente tenta fazer assim. Por quê? A gente não é um casal? A Bíblia diz que nós agora não somos mais cada um, não. Agora nós somos uma só carne. Uma só carne, em Deus. Então, quando nós entendemos isso, que nós devemos compartilhar um com o outro, perguntar um para o outro, entendeu? Eu não devo sair fechando qualquer tipo de convite, eu não devo... Não, primeiro a gente tem que conversar para depois dar a resposta. Dificilmente nós fazemos isso. Muito difícil. Porque assim nós temos ido bem. E ainda assim, né, o diabo ele tenta ir de um lado e do outro, você entendeu? Para chatear, para tentar colocar coisas no nosso coração. Então assim, a gente tem que tentar respeitar o cônjuge. A gente tem que respeitar um ao outro. Tá? Então, a partir do momento que os dois entendem, eu sei que é difícil, irmãos, nós estamos falando isso para nós que conhecemos a Deus, servimos a Deus. Eu sei que tem muitos casais, né, que servem a Deus, mas que infelizmente o homem não entendeu isso, ou talvez a mulher, a esposa ainda não entendeu isso, né? Então, vive naquela guerra, vive aquele confronto, né? E tem casais que infelizmente, né, que ainda não tem Deus na sua vida, não entendeu que o casamento não foi o homem que inventou, não é coisa do homem, vem de Deus, né? Então ainda não entendeu, vive em guerra, né? Vive em dificuldade, fala para um, fala para o outro, leva o seu relacionamento para terceiro, expõe na rede social, né? Expõe as suas dificuldades para a família, né? Se está passando talvez necessidade de algo, não deu para pagar a luz, não deu para pagar a água, é o primeiro cônjuge a falar mal do outro, sabe? Olha como que vai ficar, sempre vai ficar em guerra.
Se os dois, tem que ser os dois, não entender, né, que o relacionamento é dos dois, seja com dificuldade, amanhã vai estar bem, ou amanhã vai estar com dificuldade de novo, os dois têm que entender que o relacionamento é dos dois, né, para poder seguir em frente. Então, assim, os dois têm que entender, né? Eu e o Leonardo, graças a Deus, a gente tem entendido, e a gente, não é porque a gente entendeu que não vai ter luta, que não vai ser difícil, pelo contrário, nós enfrentamos luta, nós enfrentamos guerra, né? Mas assim, a gente pede perdão um para o outro quando a gente erra, quando a gente falha, né? Então, assim, é em Deus, irmãos, a gente só vai conseguir um relacionamento saudável, um relacionamento com menos contrito, só em Deus, colocando Deus, né, no nosso casamento, na nossa casa, no nosso alimento, em tudo que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque é Ele que é o nosso conselheiro, não é o terceiro lá de fora não, tá? Que muitas das vezes quer que você se separa, muitas das vezes a sogra não gosta da nora, né? Ou a nora não gosta da sogra, não é verdade? Ou o sogro não gosta do genro. A primeira coisa que a pessoa vai te aconselhar é o quê? Um conselho mal, vai falar mal, vai ajudar ali a relação ficar pior do que já está. Então, assim, você tem que buscar em Deus. Nós, né, temos que buscar em Deus. É verdade. Nós queremos cumprimentar o meu cunhado aqui, o Xavier, né, que está online aí. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, Xavier. Seja bem-vindo. Todos vocês que estão participando, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Fique à vontade para fazer perguntas. Nós vamos estar vendo aqui no Facebook. Se a gente tiver condição, a gente responde. Se a gente tiver condição, a gente procura, responde em uma outra oportunidade para você, no privado, ou a gente faz uma outra live, né? Para nós tentarmos o máximo possível corresponder àquilo que é o seu questionamento, tá bom? Vamos continuar aqui bem no finalzinho aqui, eu achei interessante, minha esposa aqui, o tópico 1.2 que fala a nossa escassez contamos para Deus, né? Quem que você deve contar? Para o seu cônjuge, claro, você esposo para a sua esposa, você esposa para o seu esposo, e contem para Deus. E nada melhor que vocês juntos dobrarem os seus joelhos, juntos, e conversarem com Deus juntos a fim de uma resposta de Deus. Porque quem que é o maior principal que deseja o casamento? É Deus. Deus é o principal, aquele que é a espinha dorsal do seu casamento, é Deus. Então vocês devem conversar com Deus, né? Quando tinha lá o Éden, Adão e Eva, eles conversavam com Deus. Que na verdade, Adão e Eva, eles perderam a comunhão com Deus, não foi porque Deus queria se afastar deles, mas é por causa da desobediência, porque Deus colocou lá um mandamento: não comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, Adão e Eva pecaram e eles, muito bem explicado aqui, eles se distanciaram de Deus. Não é Deus que se distanciou deles. Então você busca a comunhão, você casal, para com o Senhor, para as suas necessidades. Seja bem-vindo também, pastor Claudinei, tá? E sua família, que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao tópico 1.2. Nós já lemos 1.2, agora vamos ler 1.3, né? Pode ler para nós, por favor, minha esposa? Vamos lá, 1.3. As discussões não devem ser publicadas. Se o casal não divulgar as suas divergências, passará despercebido. Casal é assim mesmo. Hoje está inflamado, um contra o outro, amanhã tudo estará bem. Se tiver contado a alguém, as pessoas sempre vão nos ver de acordo com as nossas divergências publicadas e saberão sempre da nossa vida particular. Os assuntos tratados de forma calorosa devem ficar entre o casal. Precisamos ter sabedoria para não expor ninguém. Devemos guardar e não divulgar para quem quer que seja. Olha só que coisa importante, né? Minha esposa está vendo aqui, ela já está querendo falar também, comentar aqui sobre esse tópico, né? Os segredos das divergências. Existe divergência, minha esposa, entre o casal ou não existe? Existe. Nós somos carne, né? Nós iramos, nós entristecemos, foi o que nós acabamos de dizer, né?
que nós buscamos muito quando eu e meu esposo erram, irmãos, isso é verdade, diante de Deus. Nós pedimos perdão um ao outro. É né? verdade. Nós vemos o nosso erro, tentamos chegar onde nós erramos. Não é fácil isso daí. Não é fácil para o homem e para a mulher, né? Admitir que errou. Só que você pode ver que se você tiver o Espírito Santo, ele te convence de que graças você a errou. Deus. Né? Principalmente para homem, né? Assim, a mulher ela é mais sensível, mas para o homem pedir perdão é mais difícil, né? Só que o meu esposo, eu aprendi no casamento, irmãos, com o meu esposo, quando assim ele fazia algo que me desagradava, assim que eu não concordava, desagradava, ficava chateada, ele me pedia perdão. Aquilo dali me quebrava. Me quebrava, sabe quando você está triste, furiosa? Aquilo dali me quebrava, entendeu? Aí eu pensava naquilo dali, falava, nossa, não foi tão grave, né? Me perdoa também. E aí a gente viu porque que aquilo dali, né, não foi concordado, entristeceu ambas a parte ou só uma parte. E aí a gente vai seguindo em frente. O Espírito Santo vai nos fazendo seguir em frente, né? Então o perdão vai nos fazendo seguir em frente. É uma das coisas que tem que ter no casamento, o perdão, né? E lógico, nós estamos falando de coisas do dia a dia, né? Coisas normais que está acontecendo no relacionamento diariamente. Amém. Deus abençoe minha esposa. Também queremos cumprimentar aqui o Marciel, né? O Otair, né? Que também estão aqui observando, né? A live que está passando aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Então esse tópico 1.3 ele é muito importante, irmãos, porque ele fala sobre os segredos das divergências, né? Nós temos a divergência, a minha esposa está falando aqui acerca das divergências que nós temos e podemos passar alguns exemplos a vocês, né? E o que nós temos que entender nesse tópico, né? Que mesmo que um esteja muito descontente com o outro, né? Você não deve jogar tudo em cima e ainda mais tendo pessoas em volta, ouvindo a discussão, aquilo que vocês têm de particularidade. Você está muito nervoso, marido com a sua esposa, você, mulher, está muito nervosa com o seu esposo. Eu vou falar tudo para as minhas amigas, eu vou falar para minha mãe, né? Você, marido, eu vou falar para minha mãe. Não, nada disso. Não existe mais essa questão de mãe e pai sobre sogro, não. Vocês precisam se entender. Vocês precisam resolver. Por quê? Porque quando um inflama o seu coração para com o outro, quem que vai sofrer com isso são vocês, né? Aqueles que estão de fora, que é pai, mãe, sogro, sogra, quem quer que seja, pode ser o papagaio, o passarinho, pode ser o cachorrinho, não tem nada a ver com a relação de vocês nessa hora, não vai ajudar, só vai atrapalhar. Botar mais lenha na fogueira, como se diz, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou falar mal do meu esposo para minha mãe. Você acha que ela, sendo minha mãe, né, que me criou, você acha que ela vai ficar a favor do Leonardo? Não, ela vai falar, minha filha, né? Se fosse eu, geralmente as pessoas vão falar assim. Porque defende a filha, vai né? defender. Olha o que ele fez com você. A não ser que seja o que, como nós lemos no começo da lição, uma mulher idônea, serva de Deus. Aí sim ela vai te dar um conselho, o quê? Respaldado na Bíblia. E é muito importante a minha esposa falar isso, porque você que é mulher, uma senhora já que tem a sua filha, e você, homem, que tem às vezes seu filho, você já avô, né? Tem o seu filho, porque agora é o avô ou a avó, né? Não dê um mau conselho, né? Para prejudicar o casamento do seu filho, da sua filha. Porque você pode estar prejudicando. E às vezes você dá um conselho, aí vai lá o marido, a mulher, né? E conversa, fala assim, olha, eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe isso, e é isso que eu vou decidir. Muito cuidado com isso. Como que o esposo não vai se sentir, né? Porque o homem dentro de casa não é o seu pai, não é o seu irmão, mas é o seu esposo. E você... Ele é o cabeça. A Bíblia diz isso, que o esposo é o cabeça. Não é? Isso mesmo, muito Temos bem. que respeitar muito. Quem são os que administram o lar é marido e mulher. Se chegar a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro, o seu pai, visitando a sua casa, não são eles
que dominam mais sobre o seu lar e a sua casa. Ah, eu acabei de casar, agora você, marido e mulher, tem sua casa, pode ser alugada. É de vocês, vocês que têm o domínio do lar. Você que tem a chave da sua casa para saber quem entra, quem sai. Quem que você coloca dentro da sua casa, você, marido e mulher. E se o marido e a mulher discordar de alguma coisa, fala assim, peraí, minha esposa ou meu esposo, nós vamos conversar aqui, ó, porque nós vamos conversar nós dois para saber se a gente pode ou não pode fazer isso, receber a pessoa aqui em casa para que ela possa fazer isso, porque como que fica constrangedor vir um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe tirar a autoridade da esposa, tirar a autoridade do esposo dentro do seu próprio lar. Isso não é admissível, isso é muito antiético. Além de ser antiético, é antibíblico, porque quem domina sobre a casa é você, marido, e você, mulher. Sim. E só para acrescentar nesse último tópico, por exemplo, tem parente, né, familiar, que sempre quer estar dentro da casa do casal. Sim. Né? E isso acaba tirando também um pouco a privacidade do casal. As pessoas normalmente escutam tudo, sabem de tudo, chega a qualquer hora. Eu acho, irmãos, na minha colocação, tá? No meu ponto de vista, as pessoas, os parentes, né? Seja mãe, seja irmão, seja pai, nós temos que ter ética. Sempre quando nós vamos nas casas das pessoas, nós não devemos estar na casa das pessoas o tempo todo. Eu acredito que nós temos que procurar ligar, entendeu? Por exemplo, o meu irmão, né, para minha irmã, combinar com o meu esposo, estou pensando em passar na casa da minha irmã, né? Vamos ligar antes, não vamos chegar de qualquer jeito, não vamos chegar entrando, né? Não vamos chegar se intrometendo no assunto que já está acontecendo. Pense bem antes de falar, tenha ética, né? Nós temos que fazer isso lá fora e trazer isso também para o nosso lar. Quando as pessoas quiserem falar, se intrometer, nós temos que também dar uma tesourada de leve nas pessoas, porque infelizmente tem parente folgado. Com certeza. E isso acaba com o relacionamento, isso traz frieza para o relacionamento. Então era isso que eu queria estar aqui falando, né? Muito e nós precisamos sim ter ética lá fora, ao ir à casa das pessoas e também quando as pessoas vêm no nosso lar. Muito né? bem. Tem que pôr um ponto para as pessoas respeitarem também. Importante. Então, irmãos, e também não fique postando em rede social, pode ser qualquer ferramenta que você utiliza, pode ser o Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer rede social que você tenha acesso, não fique postando as suas emoções. Não exponha as suas emoções na rede social. Especificamente estamos falando aqui de casal, mas muitas vezes você expõe a sua emoção particular. E isso não é interessante, porque aqueles que, entre aspas, estão como seus amigos na rede social, nem sempre são seus amigos. Nem sempre estarão do seu lado no momento mais difícil que você passar. Mas estarão do seu lado aquele que é sua família, que está próxima de você. Tá bom? Vamos para o tópico 2 aqui, que fala não falar mal do seu cônjuge, tá? É falta de ética, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. É falta de ética falar do cônjuge para outras pessoas, dizer suas fraquezas ou mazelas. Não fira a alma do seu cônjuge, dizendo que ele ou ela, né, está velho, está velha, que não tem gosto para se vestir, etc. Olha só, isso é muito chato, você mulher ou você marido, expor aquilo que é as particularidades do seu cônjuge. Olha aqui, 2 exemplos que nós citamos. O meu esposo está muito velho, falando isso para amigos, terceiros, né, amigos ou amigas. Ou vice-versa, o esposo falando desse jeito, né, para os seus amigos, as suas amigas, não sei, né? Minha esposa é muito velha. É uma falta de ética. Então, por que você se casou com o seu esposo ou com a sua esposa? Né? Se você está agora falando mal, né, para as pessoas, você falar mal, falar de uma intimidade. É você falar, por exemplo, que a pessoa não sabe se vestir. Meu esposo não sabe se vestir. Falar isso para um terceiro, ou falar a esposa falar, o esposo ou o esposo falar para a esposa que não sabe se vestir. Né? O importante é que vocês se amem, vocês estejam
né, na verdade, vivendo um relacionamento saudável, isso que importa, não importa. Não importa para as pessoas o jeito que a gente se veste, eu e minha esposa, que a gente se veste, claro que nós temos que se vestir decentemente, isso nós não podemos falar porque nós somos cristãos, né? Nós não podemos ficar se vestindo indecentemente perante as pessoas, né? E agora, quando você estiver diante das pessoas, você não precisa ficar falando dessas coisas para as pessoas sobre o seu cônjuge, né? Tópico 2.1 fala assim, ó, não divulgue coisas negativas do seu cônjuge. O que fala aqui, ó? Não faça nada para macular a imagem. O que é macular? É manchar. Não faça nada para macular ou manchar, né, a imagem da pessoa amada. Quando você ofende ou maltrata uma pessoa, fica difícil de resolver. Pois é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Olha, Provérbios capítulo 18, versículo 19. Sou eu, Leonardo, que está falando? É Adriane que está falando essa palavra? Não. É a própria palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 19. É mais fácil você conquistar uma cidade fortificada, uma cidade que tenha seus muros bem sólidos, que tenha soldados, que tenha tudo. É mais fácil você edificar ou conquistar, melhor dizendo, essa cidade do que você voltar atrás daquilo que você ofendeu ao próximo. Olha só como que é a gravidade de você ofender. Quem dirá você ofender o seu cônjuge perante as outras pessoas, né? Não censure as roupas do seu cônjuge perto dos outros. Se estiver incompatível, chame-o em lugar reservado, né? Aí eu chego de repente num lugar, eu vejo a minha esposa e falo, minha esposa, você está mal vestida. Na frente de todo mundo. Na frente dos outros. Isso vai ficar muito constrangedor. Não vai ficar ruim para a esposa. Às vezes pode ser que o marido está falando dela, eu sou melhor do que ela e eu vou falar isso para os outros. Não, nada disso. Você, marido, você vai ser envergonhado da mesma forma. Do mesmo jeito, você vai ser envergonhado. Assim, e ainda as pessoas vão falar mal, não é da sua esposa, vão falar mal de você, que você está falando uma coisa que não deveriam falar. O que mais que fala aqui? Ó? Fale com respeito e com carinho. Se há coisas a corrigir, fale ao próprio cônjuge, com amor e respeito, né? Chega, por exemplo, em casa e fala assim, minha esposa ou meu esposo, eu queria falar com você isso aqui, em particular, na nossa casa, aqui, isso, muito bem colocado assim, porque quando você faz isso, você vai calar a voz do diabo, que vem usando pessoas para poder denegrir a imagem de vocês, tá? Então, olha, se há coisas a corrigir, fale ao próprio cônjuge com amor e respeito, não conte seus defeitos a ninguém. Não jogue na cara coisas do passado, já resolvidas. Não use dos erros do cônjuge para errar também. Não menospreze o seu cônjuge pelo pouco estudo que tem ou porque ganha menos do que você. Agradeça a Deus pelo seu salário. Falar mal do cônjuge é uma grande falta de ética. Isso sim é errado. É uma falta de ética. Vou deixar minha esposa aqui. Isso, vamos já ler o 2.2 aqui para a gente fazer esse resumo dessa fala aqui. Pode ler, por favor. 2.2. Não discuta com o seu cônjuge na frente de outras pessoas. Não repreenda o seu cônjuge na frente de outras pessoas. Não trate asperamente. Não elogie outros na frente do seu cônjuge. Não critique o seu cônjuge em momento nenhum. São ridículas as brigas na rua ou dentro de estabelecimentos. Evite discussões perto das crianças. Não xingue, não o chame com nomes despreciativos. Espere chegar em casa para tratar de assuntos que requerem reflexão. Discutir na frente dos outros é feio e nos torna sem educação. Discutir na frente dos outros é uma tremenda falta de ética. Outra falta de ética é o chamado barraco, é isso? Não faça barraco. Você que é marido, você que é mulher, né?
barraqueiro, chama, né? E você vê não somente na frente das pessoas, né, de terceiros, mas na frente dos filhos, né? Verdade. Muitos falam que é barraqueiro. Ai, mas fulano é barraqueiro. Sai falando da vida alheia para todo mundo, né? Não pode falar que já sai falando da vida das pessoas. Então, não seja essa pessoa antiética, né? Não discuta com o cônjuge na frente das pessoas. Evite discussões perto de criança. Criança fala tudo. Eu vou contar um testemunho aqui, eu vou falar, mas não vou falar quem que é, né? Porque até é antiético você citar nomes. Mas é um exemplo, né? Um exemplo de uma criança, de repente ela chega na casa de um homem amigo do pai dela. Chega lá, a criança está rodeando, o dono da casa lá rodeando, a criança está rodeando. Aí o moço lá, o dono da casa fala: o que você quer, meu filho? Ah, é que meu pai falou que você tem duas caras, eu estou procurando a outra. Vai falar as coisas para a criança para ver o que a criança vai falar. Muito cuidado, você que fala com criança, conta detalhes, não deixe que ela escute, criança vai falar tudo. Então muito cuidado, espere chegar em casa para tratar dos assuntos, que requer reflexão, discutir. Na frente dos outros é uma tremenda falta de ética, não faça discussão, né? Não repreenda o cônjuge, sua esposa, tá? 2.3 agora, vamos pular. Não fale mal da família do seu cônjuge. Outra coisa importante. Pode ler. Evite piadas maldosas, pois ofendem e causam ódio e mágoa. Não façam nada para macular a imagem de uma pessoa da família. Se há divergências, fique calado. Quanto ao que incomoda muito, converse amigavelmente. Veja o exemplo da convivência harmoniosa de Ruth e a sogra Noemi. Pedro chamando Jesus para curar a sua sogra. Não deixe também os parentes interferirem no seu casamento. Tente se relacionar com todos os parentes sem afetar o casamento. Falar mal da família do cônjuge é uma notável falta de ética. Amém. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos da Bíblia. Ruth e Noemi é um exemplo maravilhoso, né? A Noemi, ela conversa com a sua nora, né, que é Ruth, e ela fala: olha, você não precisa me seguir. Por que você não precisa me seguir? Porque agora o seu esposo faleceu, eu não tenho outro filho para te dar. Mas aí o que Ruth faz? Não, agora eu vou te seguir. E ainda Ruth fala: agora meu povo será o teu povo, meu Deus será o teu Deus. Ou seja, Ruth, ela deixa tudo para seguir a sua sogra, porque ela considerou que a sua sogra era uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. E o que Ruth teve como recompensa? Mais para frente ela se casa com um homem chamado Boaz. Olha para você ver como que Deus abençoa grandemente Ruth pelo comportamento. Ruth não ficou falando mal de sogra, né? Muitos aí ficam falando mal de sogra, né? Ah, minha sogra, né, é terrível, né? Minha sogra, ela é ruim. Não fale mal de sogra. A sogra tem que ser a sua segunda mãe. Você marido e você mulher também, né? Você precisa tratar bem o seu sogro, a sua sogra, né? Aqui está falando sobre a sogra de Pedro. Pedro pegou e o que ele fez? Olha, a minha sogra está dando trabalho, foi isso que Pedro falou? Não. Pedro pegou e levou a sua sogra e falou: Jesus, a minha sogra é uma bênção, cura a minha sogra. Foi lá Jesus e curou, porque se o Pedro não gostasse da sua sogra, ele falava assim: é agora que eu não vou chamar Jesus para curar minha sogra. Então muito cuidado você que tem aí aquele linguajar de falar que sogra é ruim. Não pense isso. Sogra é bênção, né? Mãe, pai, sogro e sogra é bênção. Então não fique falando mal da família do seu cônjuge, né? Por exemplo, eu e minha esposa, quando nós casamos, a gente procurou evitar de falar dos nossos familiares. É antiético ter esse tipo de comportamento. Por quê? Não vai trazer edificação para o seu lar. Tem defeitos, né? A minha família, eu, Leonardo, tem defeitos? Sim, minha família tem defeitos. A família da minha esposa tem defeitos? Temos. Toda família tem defeitos. Algumas têm certos princípios, outros princípios, valores diferentes.
Mas isso não quer dizer que esses princípios e esses valores que são as raízes da nossa família, elas vão mandar e desmandar no nosso casamento, no nosso relacionamento. Agora são nossos princípios. Pode falar desse grupo. Para a relação ir dando certo, né, com parentes, cada um tem que procurar fazer o seu papel, né? Aí vai tendo mais chance de dar certo, né? Eu acredito nisso. Amém. Olha, nós estamos vendo aqui o comentário da minha irmã Jaqueline. A paz do Senhor. Minha avó sempre dizia que lugar de criança é brincando, né? Deus abençoe minha irmã Jaqueline, né? Que está assistindo aí a live também, tá? Vocês que estão assistindo e comentando, tá bom? Criança tem que tomar muito cuidado, né? Porque criança, qualquer coisa que vê, fala, tá? Ó, minha sogra é uma bênção, tá vendo? Minha irmã Jaqueline, parabéns, né? A sogra da minha irmã é uma bênção, né? E glória a Deus por isso, tem que ser assim. Não é porque eu sou problemático da família que eu não posso ser uma bênção. Às vezes as pessoas falam que eu sou o problemático da família, mas você pode ser, cada dia, ser uma bênção. Você, na verdade, sabe o que é, irmãos? O inimigo, muitas vezes, ele quer nos colocar lá embaixo. Ele quer falar que você não é uma boa pessoa. E quer que você também amaldiçoe as outras pessoas. Mas Jesus nos ensina na sua palavra. O Senhor Deus ensina na nossa palavra que nós temos que lançar palavras de bênçãos sobre a nossa família. Abençoe a sua família. Abençoe a sua sogra. Abençoe o seu sogro. Abençoe o seu pai. Abençoe a sua mãe. Porque se você abençoa, lembra de Jó. O que Jó fez? Quando Jó perdeu tudo, o que Deus falou para Jó? Vai lá no final do livro de Jó e você vai ver. Deus fala para Jó: abençoa os seus amigos. E se você ver a trajetória de Jó, você vai ver que os amigos de Jó era mais fácil ter inimigo do que amigo. Mas Deus falou: ora por eles. E Jó orou. O que aconteceu? Deus restituiu muitas vezes mais aquilo que Jó tinha perdido. Olha só, é bênção sobre bênção quando você abençoa a vida das pessoas. Tópico 3. Não desqualificar o casamento. Muitas atitudes do cônjuge, né? Muitas atitudes dos cônjuges, né, são incompatíveis com o casamento e desgastam o casal, além de serem falta de ética. Então tem coisas que vai trazer também problemas aqui. O tópico 3.1 que nós vamos falar, vou pedir para minha esposa ler o tópico 3.1. Normalmente, quando se tem um assunto polêmico para tratar, os cônjuges usam o ataque pessoal, ferindo muitas vezes a moral, xingando a pessoa amada e até sobrando para quem não tem nada a ver com isso. Precisamos aprender a separar a pessoa de suas atitudes, porque ela pode estar sendo usada pelo inimigo. Uma atitude errada ou equivocada não pode desqualificar o outro. É necessário evitar o descontrole emocional ao tratar de assuntos que envolvem sentimentos, gostos, apegos. Não devemos levar para o lado pessoal e nunca atacar a integridade física, ética e moral da pessoa amada. Em situações conflituosas, há a necessidade de civilização, de tratar dos problemas com os pés no chão, sem ofender ou ferir. Tente sempre separar as atitudes da pessoa, pois ela é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é ético nós afetarmos o lado pessoal do cônjuge, aquele lado mais particular que você sabe, você marido e você mulher, né? Tem uma forma de tratar, né? Nós não podemos polemizar, né, a forma de nós conversarmos um com o outro diante das pessoas, não podemos expor, né? Usar aquele ataque pessoal, né? Eu sei uma coisa particular da minha esposa e como forma de ataque eu vou e comunico às outras pessoas aquilo que é particularidade, né? Uma particularidade, né? Então nós não podemos, né, muitas vezes expor as nossas intimidades, as nossas particularidades. Aí a gente tem que xingar, né? Ficar proferindo palavras torpes, né? Palavrões. Muito cuidado. E aí vai para você que é crente, né? O crente ele não fala palavrão.
Ele não fala a palavra torto. Muito cuidado com a sua boca. Crente, você é santo. Você é cristão. Se você não é crente, que você procure já esse hábito. Não profira palavras que não são de edificação. Palavras torpes, palavras que maldizem, palavrões que são palavras erradas, palavras que não provêm de Deus. Que comportamento de cristão que é esse, né, que você está falando? Muitas vezes o que você fala está com a moral com o seu cônjuge, né, sobrando para quem não tem nada a ver com isso, né, você expõe o cônjuge, aí o filho, a filha escuta aquela discussão do casal que está tendo. É necessário fazer essa discussão próxima ao filho? Não faça discussão perto dos filhos. Esse filho, essa filha vai ficar traumatizada com você, marido, você mulher. Procure com prudência. Se tiver que conversar, converse em particular, né? Deixe esse assunto para uma outra oportunidade que vocês estejam em particular para conversar sobre isso, né? Precisamos aprender a separar uma pessoa das suas atitudes, porque ela pode estar sendo usada pelo inimigo. Muito cuidado. E aí muitas vezes eu tô numa situação difícil na minha vida, né? Eu estou precisando ter uma vida mais de oração. Minha esposa entende isso e ela fala: eu não vou atacar meu esposo nesse momento. Essa é a hora de eu vigiar, essa é a hora de eu calar. E às vezes pode ser vice-versa. Pode ser que às vezes ela fale para mim que ela está cansada, ela está chateada com alguma coisa, ela está nervosa, e ela vai falar alguma coisa para mim, e muitas vezes não adianta eu revidar, porque nessa oportunidade não tem quem ganha e quem perde. O importante é ter sabedoria. Uma hora, assim como Salomão fala, uma hora de falar e outra hora de ficar quieto. Então tem que saber dosar essa parte também. É necessário evitar descontrole emocional ao tratar assuntos, né, que envolvam sentimentos, gostos, apego. Não devemos levar ao lado pessoal, nunca atacar a integridade física, moral, ética da pessoa amada. Então não ataque, né, o seu cônjuge de uma forma que vai afetar a moral do seu cônjuge. Vamos para o tópico 3.2, que diz assim: não é ético tratar com o cônjuge usando regimes alheios ao casamento. O que fala o tópico 3.2? Muitos regimes usados no casamento não são compatíveis. Por exemplo, o regime de independência não é para casados. Muito cuidado, principalmente a mulher que fala que quer ser independente, principalmente as mulheres, tá? É um movimento feminista que é muito forte no dia de hoje, né? Muito cuidado com esse movimento feminista, que nem sempre vai te trazer boas coisas para o seu casamento, tá? O regime de independência não é para casados, mas sim para solteiros, viúvos, separados ou divorciados, pois o casamento é um relacionamento de cooperação, unidade, mutualidade. Agora são dois em uma só carne. O regime militar é para quartel, para tropas, onde se presta continências, onde há rigidez, posições radicais. O regime de hostilidade é para inimigos. O regime de hostilidade é para inimigos, violências domésticas, agressões, xingamentos, grosserias, entre outros. O regime de competição é para disputa entre os cônjuges, cada um por si, medindo forças físicas e habilidades, né? Rendimentos, fama e poder, etc. Todos estes regimes nada tem a ver com o casamento. Olha só, é um ringue. O casamento agora é um ringue, né? A mulher tem que proferir palavras e denegrir a imagem do esposo. Existe um ganha-perde no meio disso tudo. Se é uma só carne, irmãos, quem que vai ser perdendo? Os dois. Eu agora vou dar o troco para o meu marido. Eu vou falar, vou deixar ele aqui, vou colocar ele aqui na minha mão, fala assim, né? A mulher vai falar assim: eu vou colocar ele na minha mão hoje aqui. Não, dá, mulher, porque você está se machucando, porque vocês são uma só carne. Você machuca o seu marido, você vai ficar machucado. E você também, né, esposo, que quer machucar a sua esposa, ofender a sua esposa, pode ser às vezes fisicamente também. Infelizmente existe a violência contra a mulher, a violência física, a violência verbal, né, a psicológica, né? Você vai ser o mais afetado. Não é a sua esposa que vai ser afetada.
Perceba que o diabo faz essa artimanha, essa armadilha para afetar você também. Então vocês são uma só carne. Entenda isso de uma vez por todas. O que a palavra de Deus fala que vocês são uma só carne. Vocês não precisam, vocês não estão no ringue. Vocês não estão lá numa luta para poder disputar poderes entre a casa de vocês. A casa de vocês. Quem tem que perder na casa, no lar de vocês, é o diabo. Ele precisa perder. Ele deve perder. Por isso que vocês não têm que dobrar o seu joelho. Conversar com o Senhor, tá bom? Minha esposa, pode falar alguma coisa aqui, se quiser? É verdade. Quem tem que perder é o diabo, né? E o casal entender, né, que é em Deus que se vence as dores, as crises, né? As dificuldades do casamento, do lar. Nós sabemos que não é fácil, né? Como a gente sempre falando desde o começo, não é fácil mesmo levar uma relação, ter a busca por um casamento, né? Verdade. Buscando, né, tudo, a fidelidade, a compreensão, o amor, a harmonia, a paz, né? Nós temos que ter a paz dentro do nosso lar, né? Então, assim, não tem como alguém estar bem, ou estar feliz, ou estar com a mente bem, se não tiver paz dentro do lar, né? Quantos e quantos casais trabalham dia e noite, buscando os bens materiais, buscando somente o dinheiro, só as coisas físicas, né? Eu digo, é lógico que a gente tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia, mas assim, quando você se desgasta só nisso e esquece de buscar a Deus, esquece de buscar a paz de Deus dentro do teu lar, dentro do teu casamento, quando o casal junto, né, a carne, os dois esquecem, dificilmente, irmãos, vai haver paz dentro de um lugar desse, né, porque os dois são um, né? Então se um está mal, como que o outro vai estar bem? Não tem, né? Então é somente em Deus mesmo. As pessoas só querem muitas das vezes buscar as coisas materiais, o dinheiro, tantas outras coisas, e esquecem do seu casamento, esquecem dos seus filhos. Quantos pais, né, saem de uma madrugada, voltam somente à noite. Muitos pais trabalham em 2 serviços, né, talvez para dar somente o bem material para o seu filho, deixam o seu filho com qualquer um, talvez deixam os seus filhos na escola o dia inteiro, né? Tem crianças que passam um período de manhã até as 6 horas, 5 horas da tarde na escola, ao sábado e domingo, talvez vão para a casa de alguém. Então olha para você ver como que vai haver o convívio familiar, como que o casal, os filhos vão estar juntos, se cada um vai para um lado, como que vai haver harmonia, como que os filhos vão crescer nessa situação, nessa frieza, né? Nesse tentar de vamos vivendo a vida, vamos empurrando daqui, vamos suprindo com bens materiais. E talvez quando você se desperta para ver o seu lar, ver o crescimento dos seus filhos, olhar verdadeiramente para o seu relacionamento, talvez infelizmente, muitas das vezes, pode ser tarde demais. Né? Os filhos talvez já vai estar nas drogas, os filhos vai estar na prostituição, perdido, na casa de qualquer um. Você entendeu? Então é por isso que é o casal que tem que cuidar do seu relacionamento, é o casal que tem que cuidar dos seus filhos. Muitas das vezes eu vejo casais precisam de ajuda, sim, muitas das vezes pagam aluguel, né? Tem uma vida sofrida, mas tenta a esposa e o esposo, né, cuidar dos seus filhos, né? Tenta, mesmo que trabalhando, mas tenta você dar educação para os seus filhos, tenta você mostrar aqui, ó, o maior bem que um pai e uma mãe pode oferecer para os filhos é a palavra de Deus. É ensinar o caminho para os seus filhos nos caminhos do Senhor. É a melhor coisa que os pais, o esposo e a esposa podem ensinar para os seus filhos. Eu me lembro muito bem de quando eu era criança. Os meus pais, eles não me ensinaram o caminho do Senhor. Eles me deram conselhos, mas dentro do lar do meu pai e da minha mãe, eram brigas, eram dificuldades, e isso me frustrou muito na escola. Eu tive muita dificuldade em aprender. Eu sofria muito, eu e meus irmãos, a gente sofria muito com a relação dos meus pais, porque eram brigas, eram bebidas, eles trabalhavam, eles eram trabalhadores, mas infelizmente havia brigas, havia discórdias, havia agressão físicas,
né? Então, assim, desde os meus 5, 6, 7, 12, até os meus 12 anos, eram muito brigas. Então, assim, a gente teve muita dificuldade. Então, tudo aquilo que o casal ele planta, ele coloca dentro do seu lar, ele apresenta para os seus filhos eles vão sofrer e sofrem muito. Dificilmente uma criança ela sai sem trauma, dificilmente uma esposa agredida ela sai sem trauma, dificilmente uma esposa traída ela sai sem trauma, dificilmente um esposo traído, um esposo, né, que também é agredido pela esposa, porque não é só o homem que agride, são esposas também. E muitas das vezes, irmãos, a esposa ela não agride fisicamente, mas muitas das vezes ela é uma esposa agressiva com palavras, ela é agressiva com as atitudes são agressivas, né? Então, olha só para você ver as formas que o diabo age dentro de uma família. Olha para você ver as formas, as estratégias que o diabo usa para destruir um lar, para destruir um casamento, para destruir a mente dos filhos, né? Então, assim, nós como casal, nós temos que vigiar, nós temos que sempre estar atentos, sempre estarmos buscando, né, em Deus, como o nosso lar tem que ser estruturado, né? Para nós estarmos conseguindo diariamente, nós vamos ver que na nossa caminhada ela é diariamente. É verdade. Né? Nós estamos aqui falando com vocês, mas nós também estamos aprendendo. Né? Nós estamos aprendendo com o quê? Com a palavra de Deus. Porque todos os dias nós vamos precisar desses ensinamentos de Deus nas nossas vidas. É verdade, irmãos. Então, nós entendemos que muitas vezes nós temos as nossas intempéries, as nossas dificuldades, e nós temos que conversar. Nada melhor do que o diálogo, né? A conversa do casal, para se entenderem, né? Em relação a essas coisas que aconteceram. Algumas coisas que aconteceram no passado, muitas vezes tem que ter aquela conversa, o casal, um para com o outro, para saber se entenderem, como vão resolver, né? Você, marido, procure dialogar com a sua esposa. Às vezes o marido é aquele um pouco truculento, né? Um pouco duro com a sua esposa. Dê a oportunidade, marido, para a sua esposa expor, né, as dificuldades, os problemas. Você, mulher, também, dê a oportunidade para o seu marido. Às vezes só você quer falar também. Então, dê oportunidade para a sua esposa falar. Às vezes seu esposo quer falar. Aí tem aquele ditado, fala assim, que o homem, né, tem que ser o macho, né? O homem, ele não pode ter dor, o homem não chora. Não, na verdade, o homem ele tem que expor muitas vezes também os seus sentimentos para sua esposa. Tem que expor, né? O homem quer ser um machão. Se você observar estatisticamente, quem é o que mais comete suicídio? É o homem. Porque o homem não fala daquilo que está acontecendo. Ele não fala porque ele tem vergonha de falar. Já a mulher não, ela vai falar com uma amiga, né? E ela chora. E muitas vezes ela está em depressão, só que aí a estatística fala que a mulher ela se suicida menos do que o homem, porque a mulher ela expõe muitas vezes, e às vezes você precisa se abrir com alguém. Nada melhor que abrir entre marido e mulher. Agora, claro, acontecem situações que infelizmente não é aquilo que a Bíblia traz, mas pode ser que o relacionamento não está saudável. Nós temos que entender que às vezes o marido está sofrendo, a mulher está sofrendo. Está para romper este relacionamento às vezes. Mas dobra o seu joelho. No final nós vamos fazer essa oração para que Deus possa restituir o casamento. Restituir casamentos em nome de Jesus. Deus possa restituir. Às vezes não está bem o relacionamento conjugal. O inimigo certamente está entrando para poder derrubar. Mas profetiza a vitória no seu lar, no seu casamento. Você marido e você mulher, em nome de Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus é o nome que é sobre todo nome, para restituir casamento. Nós vamos concluir, né? Aqui é o meu cunhado, Xavier, que respondeu, né? Que a sogra dele também é uma bênção. Então, olha, a minha irmã, né, Jaqueline, falou aqui que a sogra dela é uma bênção, né? Deus abençoe a irmã Antônia, né? Dona Antônia aqui. E também que Deus abençoe a irmã Isabel também, né? A minha mãe. Então, olha só. Acho que o amor está no ar aqui na internet, né? Jaqueline e Xavier, as duas sogras são uma benção. Glória a Deus por isso, né? Deus abençoe minha mãe também que está aí online.
Deus abençoe sempre, né? Que está acompanhando aqui, todos vocês que acompanham no Facebook. Nós já vamos para concluir, tá, irmãos? Vamos para o tópico 3.3, que diz sobre a inversão de papéis causa prejuízos e instabilidade. Peço para a minha esposa ler para nós, por favor. Quando o homem toma o espaço da mulher, ou a mulher o espaço do homem, há uma inversão de valores biblicamente falando. Cada cônjuge tem a sua função, devendo ocupar o seu espaço e desenvolver as suas responsabilidades. Quando os papéis se invertem, há prejuízo e instabilidade no casamento. Pode continuar. Ah, não, já terminou, né? É só esse pedaço mesmo, só esse trecho. Então, o casamento ele vai ser instável, infelizmente, se o homem quer ocupar o espaço da mulher e se a mulher quer ocupar o espaço do homem, né? Cada um no seu devido espaço. E esse espaço, não existe uma receita de bolo formada, não é algo assim formado, né? O homem e a mulher eles vão se entender. Cada um tem o seu espaço, que um combinou com o outro, aquele é o espaço dele, aquele é o espaço dela. Então, cada um tem o seu espaço, a sua função específica. Por que eu estou falando isso? Porque não é só a mulher que vai lavar a vasilha em casa. Às vezes o homem também vai lavar a vasilha em casa. Às vezes pode ser que não é o dom da mulher fazer a comida em casa, às vezes é o homem. Agora, claro, né? Nós temos que entender que a Bíblia fala que as mulheres idôneas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. As mulheres idôneas serem boas donas de casa. Então você, mulher que ainda não sabe, talvez cozinhar, ainda tem tempo ainda, às vezes você aprender, né? E você, marido, de igual forma. E o dia que a sua mulher estiver doente, o que você vai fazer? Você vai queimar todas as panelas da sua casa para você fazer a comida? Não, procure já entender aquilo que é para você fazer também. Então, cada um no seu papel. Então, biblicamente falando, cada cônjuge tem sua função, devendo ocupar o seu espaço e desenvolver suas responsabilidades. Quando os papéis se invertem, há prejuízo, porque vai o quê? Vai acontecer uma sobrecarga de um e sobrecarga de outro, né? Aí nós temos a conclusão aqui, para nós já finalizarmos. A ética é uma aliada de muito destaque no casamento. Mantê-la é uma boa recomendação para que a convivência se fortaleça e ganhe harmonia. Preservar a ética é não deixar brecha para o inimigo entrar. Quer ser considerado um bom cônjuge? Siga a ética no matrimônio, ou seja uma pessoa ética no seu casamento, não exponha suas dificuldades para ninguém. Nós temos algumas perguntas aqui, será que eles vão saber responder? As perguntas aqui, ó, do assunto que nós tratamos aqui, vamos ver se você sabe responder. Ó. O que não podemos divulgar? O que a gente não pode divulgar? Nós aprendemos a lição, né? O que a gente não pode divulgar? Claro, nós vamos trazer a resposta para vocês aqui, né? Os segredos do casamento. Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 4 está registrado. Nós não devemos, né, falar sobre os segredos do casamento. Né? O que o Hebreus 13 e o versículo 4 vai falar para nós aqui? Né? Nós já lemos, na verdade, né, no decorrer do ensino aqui. O 13,4 diz assim, ó, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, o leito sem mancha, né? Não deve haver mancha no casamento, mácula, você não tem que expor a sua vida, você, marido e mulher. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O que é a mácula, o que é a mancha no casamento? Infelizmente, é o marido ou a mulher cometendo um ato de adultério, cometendo um ato de prostituição. Nós estamos falando uma mentira aqui? Não estamos falando. Infelizmente acontece em alguns casamentos. Você marido e você mulher, se infelizmente estiver fazendo isso, que isso não esteja acontecendo, mas se estiver, infelizmente você está manchando o seu casamento. Está manchando algo diante do Deus Todo-Poderoso que criou este casamento. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Quando, né? O que podemos divulgar?
né, o que não podemos divulgar, os segredos do casamento. Vamos para 2 agora. De acordo com a lição, quais são os segredos do casamento, minha esposa? Qual que é? Lá embaixo, na minha. De acordo com a lição, quais são os segredos do casamento? Os segredos do quarto, da cozinha e das divergências. Olha que você não pode falar, né? Os segredos do quarto, da cozinha e das divergências. A da cozinha, o que é? A panela que é preta, a panela que é amarela, a panela que é cor-de-rosa? É isso que fala da cozinha? Não, é a geladeira, né? O que tem a ver a geladeira? É porque você não precisa falar, expor na sua geladeira que você só está com água na sua geladeira. Não tem nenhum alimento, você marido e você mulher. Eu vou falar para minha sogra, eu vou falar para o sogro, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para meu pai que minha geladeira não tem nada. Aí vale para você mulher, vale para você marido também. Vocês devem passar esse momento, primeiro vocês dois juntamente com Deus, para poder solucionar esse problema. Creio que Deus poderá abrir as portas. E se tiver que contar com alguma pessoa, que seja pessoa de confiança, mas que seja de acordo mútuo, você marido e mulher, se conversando, para saber se alguém pode contar, né, para ajudá-los você. Às vezes pode ser que não ajude, então muito cuidado. É muito difícil você confiar em outras pessoas, né? O que precisamos evitar para preservar a ética? A resposta é: não falar mal do nosso cônjuge. Né? Provérbios 18, versículo 19. Próxima pergunta, minha esposa. A 4. Tá. O que nos ensina Colossenses 3,19? A não tratar asperamente o cônjuge. Vamos ver isso aí. Colossenses 3,19. E já vai ver na outra pergunta aí. Cite um exemplo, falou na lição, um exemplo bíblico de bom relacionamento entre parentes, tá? Já vai vendo essa resposta aí, vamos ver se você sabe. O que ensina Colossenses 3,19? Nós vamos ler aqui para vocês, na Bíblia, porque aqui é ao vivo, né? Você tem que estar antenado naquilo que a palavra de Deus também fala para você. Colossenses capítulo 3, o versículo 19 diz assim, ó: vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis com ela. Ou seja, principalmente ao marido, não tratar asperamente a sua esposa, com palavras, ou até mesmo uma violência física. Infelizmente existem pessoas, existem maridos que maltratam fisicamente. Pode acontecer da mulher maltratar fisicamente o homem? Pode até acontecer, mas é mais difícil. Normalmente a força desproporcional é em relação ao homem. Ele normalmente, a força física é mais forte do que a mulher. Portanto, você homem, seja prudente, não maltrate a sua esposa. A Bíblia fala que a mulher é considerada o vaso mais frágil. Você precisa ter sabedoria para poder administrar a sua esposa. Cite um exemplo bíblico de bom relacionamento. Será que alguém respondeu? Pode responder, minha esposa, por favor. Noemi e Ruth. Tá vendo? Muito bem. Noemi e Ruth, né? Pedro, né? Pedro e sua sogra. Isso, muito bem lembrado. Também estava na lição, irmãos. Pedro e sua sogra, né? Se Pedro, foi falado, se Pedro não amasse a sua sogra, o que ele ia falar? Ele ia pedir para Jesus orar para a sogra dele? Não, né, minha esposa? Então, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá bom? Que se puderam comparecer. E você também, que posteriormente nós vamos publicar esse vídeo, tá? Mais para frente no YouTube. Queremos deixar registrada a referência aqui dessa lição, que é essa lição da editora Betel do primeiro trimestre de 2016, jovens e adultos, né? Casamento e família. Nós queremos deixar registrada a fonte desse estudo onde nós tiramos, tá bom? E nós queremos deixar essa mensagem para vocês aqui, né? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Preste bastante atenção nessa mensagem, está em 1 Timóteo 5 e 8. Eu e minha esposa aqui nós queremos agradecer. Minha esposa quer falar algumas palavras para finalizarmos, antes da oração.
Sim, meu esposo, eu estava pensando o seguinte, falta 4 lições para a gente finalizar essa lição. Falta 4, como que fala? Lições. 4 lições para a gente estar finalizando esse do casamento, né? Então, o próximo vai ser administrando as finanças no lar. Muito bem. Eu tive uma ideia agora, aí eu vou dividir com você, você fala sim ou não, tá? Porque tá na frente do povo. Mas assim, não sei quem vai ver depois essa live, né? Porque muitas pessoas que estão nesse horário trabalham também. Sim. Talvez vão estar vendo depois essa live. Então assim, como o próximo é administrando as finanças no lar, nós estamos falando de casamento, eu acredito também que muitos casais devem estar passando, né, por momentos difíceis, talvez na relação, financeiros, né? Então assim, eu pensei de na próxima aula a gente está fazendo o sorteio de uma pizza e uma Coca-Cola. Para esse casal, de né? quem participa? De quem participa. E vocês, olha só, é ao vivo, irmãos. Olha só a bênção. E vocês que já participaram, ou talvez podem estar nos ajudando também, divulgando para outras pessoas, né? Levando esse conteúdo para outras pessoas e estarem falando para eles assistirem a próxima live, né? E aí vai ter esse sorteio, né? Se meu esposo concordar, olha que bênção. Ele é o cabeça. Me pegou de surpresa, irmãos. Tá? Porque o próximo vai ser administrando finanças no lar. E tem muitos casais, sei que isso daí é um pequeno gesto, é uma pequena coisa, né? Mas assim, para esse casal conversar mais, estar comendo ali esse lanche junto, né? Talvez muitos casais agora não tá tendo condições nem de pagar a água, né? Mas daí a gente pode, ou está tudo bem, né? Mas aí a gente vai estar sorteando essa... Mas deixa eu perguntar à minha esposa, talvez não tenha resposta hoje, mas a gente responda depois, na outra live. Qual seria a condição para esse sorteio, para essa pessoa ganhar esse prêmio? Sabe? Não, você pode falar alguma coisa? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Pode ser que a gente faça uma pergunta, né? Pode ser que você que mais coloque comentários na live. Nós vamos conversar. Mas também só de participar já vai valer, né? Porque daí a gente vai pegar o nome. Ou a gente vai sortear os nomes daqueles que participaram e comentaram. Verdade. Tá bom? Pode ser isso mesmo, né? Isso mesmo. Aqueles que comentaram, que curtiram, que participaram, a gente pode fazer um sorteio. Pode ser assim? E também não é só para os casais, não. Pode ser aqueles que querem casar, estão esperando a sua esposa, né? Estão esperando o seu futuro esposo, né? E aí come lá com a família ou sozinho, pensando na pessoa amada que Deus já tem preparado. Às vezes já até faz aquele convite abençoado, né? É mesmo. Irmãos, então, fica assim combinado então, né? Na próxima live, na próxima oportunidade, a gente, sexta-feira, né? Muito provavelmente às 19 horas que nós iniciamos, hoje nós iniciamos mais cedo, mas na próxima sexta-feira, assim permitindo o nosso Senhor, né? Que a gente faça novamente a live, a gente vai fazer esse sorteio e a gente conta com você que participa online. Agora é interessante nós falarmos que é você de Campo Grande. É mesmo. Porque às vezes você está internacional, não tem como nós mandarmos a pizza para você. Mas seja bem-vindo você que está, às vezes, até em um outro país, em um outro estado aí participando. Que nós somos aqui de Campo Grande, MS, e nós podemos fazer sorteio para quem mora aqui perto, né? Quem sabe mais pra frente a gente pode até fazer um sorteio para quem vem de fora também, né? E participe aí dessa oportunidade desse ensino bíblico, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é concedida de podermos estar transmitindo esta palavra para vocês, esse estudo bíblico, e com certeza eu e minha esposa, cada dia a gente tem aprendido com o Senhor Deus a saber administrar o casamento. Nós não somos perfeitos também, nós servimos a Deus, mas sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos que entender que nós temos as nossas dificuldades, você casal também tem que entender isso, e por isso nós colocamos nas mãos de Deus, daquilo que nós fazemos para que o Senhor venha tomar conta do nosso casamento, assim como vocês também venham tomar conta que Deus possa tomar conta do casamento, ou futuro casamento que você ainda são noivos, às vezes estão com pretensão de casar, tá bom? Vamos apresentar, vou pedir para minha esposa fazer essa oração. Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento qual nós tivemos aqui, Senhor. Nós acreditamos que tudo é para a Tua honra, para a Tua glória. É verdade. Nós louvamos o Teu santo nome, nós queremos apresentar as nossas vidas, Sim, apresentar a vida de cada um, Senhor, meu Deus, que esteve nesta live, que o Senhor Cuida possa abençoar
todas as áreas, Pai, da vida de cada um, seja a sua área espiritual, a sua saúde, a sua família, os filhos, Pai, a vida financeira, que o Senhor possa, meu Deus, Papai, continuar cuidando, Senhor, destas vidas. E aqueles, Pai, que não têm um casamento, não colocaram nas mãos do Senhor, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo ensina, o Deus que nos ama, Pai, que essas pessoas possam olhar para o Senhor, que estes casais, Senhor, possam olhar para o Senhor, que elas possam contar os seus segredos, as suas dificuldades para o Senhor, porque é o Senhor que pode ajudar, Senhor, meu Deus, cada lar, é o Senhor que pode fortalecer cada homem, cada esposa, cada esposo, Senhor, que tem tido dificuldade no seu casamento, que tem sido, Senhor, bombardeado, Senhor, pelo inimigo. O inimigo ele tem tentado destruir as famílias, tem tentado destruir os lar, tem tentado destruir, Senhor, os filhos, mas, meu Deus, no teu santo nome, Jesus Cristo, nós repreendemos toda a opressão, nós repreendemos, Senhor, todas as investidas do diabo contra os lares, contra os casamentos, contra os futuros casamentos, aquele homem, aquela mulher que tem o desejo, Senhor, de encontrar uma pessoa, Senhor, meu Deus, Papai querido, que serve ao Senhor, meu Deus, que esta pessoa possa encontrar, Senhor, no Senhor, a mulher, Papai querido, preparada para o Senhor, que este homem possa encontrar essa esposa preparada, vinda do Senhor, que elas não venham, Senhor, se vender por qualquer pessoa, que elas não venham, Senhor, meu Deus, Papai querido, trocar o Senhor por qualquer pessoa, mas que elas venham esperar no Senhor este casamento, venham esperar no Senhor, meu Deus, este relacionamento, porque é somente o Senhor que pode preparar este casamento. E é somente o Senhor que pode continuar, Pai, nos lares, abençoando cada vida. Continua conosco, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, guarda o nosso casamento, guarda a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Muito obrigado a vocês que compareceram e vocês que depois, posteriormente, vão assistir esse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.